Olá pessoal, seguindo a ideia da nossa trilha, neste vídeo vamos começar a construção do nosso ambiente de redes utilizando o IVNG. Então para isso, nós criamos um cenário onde vamos conversar sobre ele para entender melhor ali o objetivo e após isso vamos para a prática. Bom, aqui nós temos já o ambiente, o cenário que a gente vai trabalhar, certo? Então nós temos aqui 3 computadores, a ADM01, RH01 e a ADM02. Nós temos 2 switches de acesso, um switch core, vamos colocar um Windows Server aqui que vai ser o nosso servidor de AD, e nós vamos utilizar aqui como firewall o FortiGate, que vai estar conectado na internet. A ideia desse primeiro laboratório é conversarmos um pouco sobre essa parte de conectividade, mostrar como funciona então no IVE, né, a adição de novos dispositivos e a configuração relacionada à parte de redes nessa parte aqui abaixo do firewall. Então, você foi designado para o projeto de redes, com a responsabilidade de elaborar o design e realizar a instalação de 2 switches de acesso e um switch core. E a sua missão é aplicar as configurações dos switches, seguindo as melhores práticas do mercado, atribuindo as informações necessárias conforme indicados nas tabelas a seguir. Então aqui tem algumas tabelas de informações de endereçamento e VLANs. Então a VLAN 1010 vai ter a função para conectar os computadores administrativos, e ele vai ter esse endereço, 10.1.10.1, que seria aqui o gateway dessa rede, né? E as demais redes aqui. A VLAN 1255, 1255, vai ser a VLAN do switch core, que vai estar conectado ali com o firewall, vai ser a VLAN de trânsito, vai ter esse IP 10.12551 no switch, e no firewall a gente vai colocar o 10.12552. Informações sobre gerenciamento dos equipamentos. Então, cada um vai ter o seu nome, a gente vai definir o nome, vai definir aqui o endereçamento IP nessa interface de VLAN, que é 1200. Então, vai ter o core vai ter o 10.1.201, 10.1.210, o switch de acesso vai ter o 10.1.211 e o switch de acesso 02, o 10.1.212. Bom, após as configurações que a gente tem que validar após realizar todo esse laboratório, será a parte de configuração de hostname e domínio, configuração de VLANs, configuração dos endereçamento IP no switch core, configuração de acesso remoto seguro com SH e as configurações das interfaces de acesso, além das interfaces de trunk. Vamos falar também um pouco mais ali sobre o spanning tree, algumas configurações que devem ser observadas, tá, durante a aplicação desse protocolo. E para a comunicação externa, tanto dos switches de acesso e do switch core, a configuração da rota estática. Bom, com isso, nós temos o IVNG já preparado, já com as imagens, né, o que a gente comentou no vídeo anterior, e o Lira já está com esse ambiente ali para mostrar para nós, certo? Certo, Lira? É isso aí, é isso aí. Então, deixa eu só dar uma limpada aqui no meu desktop, vamos aumentar aqui. Então, voltando aí vamos voltar aqui na topologia, né? Então, lembrando que a nossa ideia é começar a construir essa rede do zero, né, dentro do IVE, e a gente vai começar aos poucos, aí passo a passo, até chegar nessa rede totalmente funcionando. Então, o que será o nosso primeiro passo aqui, sem falar na questão do projeto, né? Vamos pensar só no IVE aqui, o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de alguns hosts, né? Vamos ter um servidor também, um firewall, um switch core e 2 switches de acesso, né? Então, a gente pode começar por qualquer parte, mas aí vamos começar pelo switch de acesso e depois a gente vai começando a conectar as coisas aí aos poucos. Então, vamos lá para o IVE. A gente tem aqui um resuminho das tarefas, né, que a gente vai executar aqui nesse episódio. Um resumo aqui também das VLANs, eu coloquei aqui no lado. E depois a gente vai acabar voltando aqui na apresentação para pegar mais algumas informações, mas vamos começar por aqui então, vamos lá. Lembrando que eu posso fazer a inclusão do host ou aqui pelo menu da esquerda ou pelo clique com o botão direito, né? Eu vou fazer por aqui mesmo. Então, um novo node.
Aqui para esse laboratório, a gente vai usar as imagens do Cisco IOL mesmo. Ele simula aí praticamente tudo que a gente precisa, a parte de VLANs, Parentry, um roteamento, NAT, se precisar fazer NAT, toda a parte básica de camada 2 e 3 ele suporta aqui, então a gente vai fazer isso. Lembrando que essas imagens elas não vêm no IVE, né? Vocês precisam ter acesso a elas e configurar aí o IVE de vocês para conseguir usar, né? Se eu instalar o IVE e ligar a máquina e conectar nele, ele vai estar sem nenhuma imagem que eu não consigo construir o laboratório, né? Então só lembrando aí vocês disso. Então vamos lá, vamos usar aqui 2 switches com a imagem de layer 2 do IOL. Vamos seguir já o nomezinho aqui da topologia, né? Então switch acesso 01 e 02. Então, a gente pode fazer assim. 0, aí ele vai usar 1 e 2 aqui. Vamos botar o ícone de switch nele. Switchzinho layer 2. 4 portas. Vamos ver quantas portas a gente vai precisar aí. Aqui vamos ter 3. Então vamos colocar aqui 2. Aí aqui tem uma característica interessante do IOL, ele vai expandir as portas aqui dessa imagem de 4 em 4. Então vocês viram que por padrão ele vem com um grupo de 4 portas. Então eu teria da 0 até a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 grupos, e aí eu vou ter da 0 até a 3 e da 1/1 até... Não, da 1/0 até a 1/3. Depois a gente olha ali na config. Mas então tá aí, ó, switch de acesso 1 e 2. Vamos puxar eles um pouquinho para baixo aqui. Se precisar, eu dou um zoom aqui também para ficar melhor. O que tu acha aí, Lucas? Precisa dar uma... Acho que tá bom assim. Tá legal? Ficou bom, Então, aham. beleza. Então, vamos lá. Já tem os switches aí. Vamos botar o switch core. Então, vamos lá. De novo, eu vou adicionar um IOL. Eu não botei os 3 ao mesmo tempo porque eu queria mostrar... Na verdade, eu queria fazer uma coisa diferente aqui, mas poderia ter colocado ao mesmo tempo. Só que eu vou selecionar o outro ícone para ele de L3 mesmo. Vamos chamar ele de Core 01. É isso, né? Core 01. Uhum. Vamos colocar também 2 grupos de 4 interfaces. Então a gente vai ter 8 interfaces aí para utilizar. Estamos adicionando só um node. Então tá aí o nosso switch core. Certo? O que mais que a gente precisa aí? Um servidor, um firewall e 3 hosts, né? Então vamos para os hosts primeiro. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui só. Vamos adicionar os hosts aqui embaixo. Aí de novo, né? A gente já tem aqui as imagens de Windows. Vamos usar aí um Windows 11. Vamos adicionar 3. E aqui eu não vou mexer nas especificações dele, acho que assim tá razoável aí para o Windows. Então vamos lá. 3. Agora a gente renomeia eles para ficar igual a topologia, né? Mas vamos ver aqui então. É o ADM01 e RH01 no switch de acesso 1. Então aqui esse cara vai ser o ADM01. Esse aqui é o RH01. Eu poderia estar fazendo isso aqui também de uma outra forma. Aqui pelo IVE, a gente poderia vir aqui nos nodes, ó. Ele vai me dar uma lista de tudo que tem na minha topologia. Eu poderia editar o nome por aqui também. Então, esse cara aqui, vamos dizer lá, ADM02. Vou mudar por aqui. Só clicar aqui fora, ele já atualizou. Beleza? Então, o que mais que a gente precisa? O firewall e o servidor. Então, o servidor é um Windows Server que a gente vai usar. 2019. Vamos adicionar esse cara. Tá aí ele. E o nosso firewall, né? Deixa eu puxar ele aqui para cima. E o firewall, a gente vai usar aí um FortiGate. Vou só escolher aqui a imagem dele.
703, né, Lucas? Vamos usar? Isso, pode ser. Acho que é um. Então, beleza. 703. Ele está aqui com a nossa definição de Node aqui do IVE, ele vem por padrão com 4 portas, né? Um CPU, 1 GB de memória. Se a gente quiser também depois dá para editar. E por enquanto a gente vai até deixar ele desligado aí, né? Mas vamos deixar esse cara aí. Então só esqueci de uma coisa aqui, que são os host names, né? Então vamos lá. SRVAD01. Esse cara aqui. E o nosso firewall é o FW01. Beleza? Então aqui a gente já tem um esqueleto aí de topologia, né? Claro, não tem nada ainda conectado. Aí a partir daqui a gente já pode começar a dar até algumas dicas aí para a hora que vocês forem construir um lab, seja para estudo ou para testar alguma coisa de trabalho mesmo, né? Então o que eu costumo fazer, a não ser que tenha algum motivo específico para eu não seguir dessa forma, mas eu tento seguir um padrão ou uma lógica no meu uso de interfaces dentro dos meus laboratórios. Esse aqui é um laboratório pequeno, não faria muita diferença. Eu posso simplesmente olhar aqui e saber qual é o uplink que vai para o core, qual é a porta do core que vai para o firewall. Mas é bom e eu recomendo que sempre que possível vocês tentem seguir um padrão, porque a ideia do laboratório não é que vocês precisem ficar perdendo tempo olhando a topologia para entender onde estão as coisas conectadas, né? Mas sim perder o tempo e gastar tempo realmente estudando, né? Então seguindo um padrão, alguma coisa assim, fica mais fácil, né? Depois, na hora que eu estou dentro da linha de comando aqui do switch e tal, eu não necessariamente quero ficar voltando na topologia só para saber qual é a porta que tem que ir para o firewall. Então, isso acaba facilitando depois, né? Então, o que a gente pode fazer aí? Aqui para o core, vamos usar a porta 0 dele para o firewall. Tá? No firewall, a gente tem que usar a 2 aqui, se eu não me engano, né, Lucas? Para Isso, LAN. a gente pode utilizar. Isso pode ser alterado, mas vamos utilizar dois. E aí, então, seguindo a nossa lógica aqui de uso, uso de interface, né? A 00 vai ser o meu uplink para ir para o firewall, né? Vai ser uma porta, aí depois a gente vai configurar ela. Para o meu switch de acesso, eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou usar a 00 do meu switch de acesso, indo para 01 do meu core. Então lá no core eu sei que a porta 1 fala com o switch de acesso 1, e no switch de acesso eu sei que a porta 0 fala com o core. Então essa é uma lógica que a gente está definindo aí agora na, com o bonde andando, né? Mas vamos seguir aí para ter uma padronização mesmo, né, de interface. Então, a mesma coisa, o switch de acesso 2 vai usar a porta 0, vai ligar na porta 2 do core. Então, tá aí nossa conexão. Para o switch core, geralmente eu gosto de, não necessariamente o switch core, mas eu gosto de tentar quando possível, né? Nem sempre isso é possível, mas tentar também separar um pouco as interfaces. Então aqui eu tenho 00, 00, quer dizer 00, 01 e 02 como portas de infraestrutura mesmo, né? Então aqui para o servidor a gente pode usar um outro bloco, um outro range de portas aqui do IOL, que seria a partir da 1. Tá? Então eu vou usar 10 para o servidor, vou deixar a 03 livre, caso no futuro a gente queira ligar outro firewall, outro switch aqui embaixo, a gente ainda tem aí uma porta para isso. É para não para tentar também manter uma certa sequência na minha utilização de portas, né? Aí, vamos lá, a gente está construindo aí um projeto do zero, onde a gente tem liberdade e flexibilidade para tomar esse tipo de decisão, né? Na vida real e no dia a dia, muitas vezes isso já está definido, a gente não consegue mudar, para mudar seria complicado, né? Então aqui, como a gente pode fazer, vamos tentar fazer um negócio já com uma lógica, né? Então tá lá, 1.0 linkou o servidor. Para os switches de acesso, aí a gente poderia fazer aqui já ir para 01, o primeiro host. Mas eu acho que vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vamos manter a mesma lógica e aí eu já explico por quê. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o primeiro host na 1/0, segundo host na 1/1
E aqui esse ADM eu vou ligar na 1/0 desse switch aqui. Por que eu estou fazendo isso? Estou pulando um monte de interfaces ali que estão livres, né? Porque no futuro, aí, se a gente quiser adicionar um outro core e ligar um outro uplink aqui desse switch lá para o core, eu ainda teria a porta 01 livre aqui, ó. 02 também, se eu quiser usar. Então, estou tentando manter uma certa lógica aí na interface, na utilização, né? Então, estamos com nossos switches aí conectados, né? Todo mundo conectado. Qual que é o próximo passo aqui no Eve? Agora a gente começar a ligar esses hosts e acessar a console deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar primeiro só os switches aqui. Então, vamos ligar aqui o switch 1. Botão direito Start. Poderia fazer assim também, né? Seleciona todos. Start Selected. Ele vai startar só esses caras aqui. E aí vamos abrir a console deles aí. Deixa eu ver aqui que o meu terminal não apareceu, mas ele deveria estar aqui. Então, switch core 01, acesso 01 e acesso 02. Acho que vale a pena comentar também, né, Lira, que esse por padrão, quando você instala o IVNG, ele não vem com esse secret CRT que você está utilizando, né? Isso, exatamente. Então, geralmente o que a gente faz? Vocês teriam algumas opções aí para utilizar com o IVE. Esse aqui é uma ferramenta que ela inclusive é paga, né? Então eu tenho aqui a licença para usar ela. Ele facilita porque ele abre tudo em abas aqui. Mas tem algumas opções. Quando vocês instalam o IVE, ele também tem se não me engano, ele chama de Client Pack, ou o pacote do cliente, né? Que é um instalador que está lá no site do IVE, vocês podem baixar ele, vai instalar put, ele dá algumas opções ali também de ferramentas com gerenciador de conexões, assim, tipo esse que eu estou usando, que integra com o IVE, né? Então vocês podem utilizar aí, acho que dá até para mostrar aqui, ó. Opa, IVNG. Só para mostrar aqui rapidamente, esse aqui, ó, Client Side. Ó, Windows Integration Pack. Aí baixando isso aqui, ele vai trazer tudo isso aqui para vocês, ó, put, Wireshark, Ultra VNC, para a gente acessar as imagens de Windows, por exemplo, a conexão que o meu computador vai fazer com o servidor do IVE é um VNC para ele me apresentar a interface como se fosse a console do Windows, né? Então isso já vem instalado aqui também. E é bem importante usar porque ele facilita depois nessa parte. Se quiser fazer captura de pacote, já vai estar integrado ali também com o IVE, né? Então é bastante útil e recomendo que vocês usem. Aqui no meu caso eu estou usando o Mac, né? Então é um pouquinho mais chato para essa parte. Eu precisei fazer algumas mudanças ali para ele funcionar. Mas funciona também. Tá? Então a gente está aí com a console. Deixa eu aumentar um pouco aqui só para facilitar. E aí aqui é realmente como se eu tivesse tirado o switch da caixa, né? Ele não tem nenhuma configuração. Então estou conectado aqui no switch core, por exemplo. E aí o que a gente precisa fazer aqui? Primeiros passos, né? Vamos dar um conft aqui nele. O hostname. Aí eu vou usar o mesmo padrão que a gente definiu lá. Então SW, core, tudo maiúscula, 01. Certo? Já mudou aqui para mim. Aí tem uma questão que o Lucas até a gente estava conversando ali. Nos laboratórios, geralmente a gente quer evitar que aconteça esse tipo de coisa aqui, né? Eu dou um comando aqui e ele vai ficar tentando resolver nome. Aqui no caso ele acho que não está com a configuração, mas isso pode acontecer. Então vocês podem simplesmente dar um no IP domain lookup aqui, tá? E ele desabilitaria essa tentativa de resolução de nome aqui quando ele não entendeu o comando, né? Certo? Outra opção, não, eu preciso deixar isso habilitado por algum motivo. Então, se acontecer aqui
do meu equipamento ficar travado tentando resolver nome, que é isso aqui aconteceria, né? Ele vai travar a minha console aqui. Eu consigo com Ctrl, segura Ctrl Shift e aperto o número 6, que ele vai cancelar. Não adianta dar Ctrl C, Ctrl Z, Enter. Eu estou conectado na console dele, então eu não consigo, como o SSH, desconectar o SSH e abrir outra sessão. Não vai funcionar. Se eu desconectar da console e conectar de novo, eu vou voltar para a mesma sessão. Então é o Ctrl Shift 6. Ele cancela aqui essa tentativa de resolução de nome. Beleza? Isso é um atalho é meio chatinho de decorar, mas é bem útil. Aqui no caso a gente vai desabilitar mesmo, né? Então no IP domain lookup. Vamos colocar já aqui um domínio, né? Então vamos chamar de techpoint.local. Beleza? Por quê? Porque a gente vai em um dos nossos passos aqui criar as chaves de SSH para dar um SSH nesses switches, mas para fazer isso eu preciso ter o domain name configurado, né? Então, o que mais que a gente precisa aqui? Hostname domínio, VLANs, né? No switch core a gente vai ter as interfaces VLAN, ele vai ser o gateway dessa rede. E interface de acesso, trunk, spanning tree, rotas estáticas. Então, o que seria o próximo passo que eu faria aqui? Para o laboratório, tem mais uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Se a gente for olhar aqui na configuração da console dele, ele tem um timer aqui para expirar a minha sessão. Na console eu não lembro exatamente qual é o default, tá? Mas ele... Se eu deixar aqui sem utilizar, daqui a pouco ele não vai fechar a sessão, mas ele vai sair aqui dessa tela onde eu estou, vou precisar dar um Enter para voltar. Então o que eu gosto de fazer? Line console 0, exec, timeout. Tá? Aí ele nunca vai encerrar a minha sessão aqui. Não façam isso em produção, né? Não façam isso no equipamento real, porque se por acaso alguém esquecer lá a sessão logada e um técnico de terceiro, alguém que chegar lá sem, enfim, sem ter as credenciais e conectar na porta console, ele vai estar com a sessão aberta, né? Então não façam isso. Aqui a gente está fazendo um lab. A ideia, de novo, não é que eu tenha que ficar perdendo tempo autenticando e fazendo login no equipamento. Quero chegar aqui e já está com tudo configurado, né? Tudo pronto para o meu acesso. A partir daqui, vamos ver nossas interfaces aqui, ó. E o que a gente tem de VLAN nele? Só tem a VLAN 1 e as VLANs padrão aqui do iOS, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as VLANs aí do nosso laboratório. Então vamos lá, VLAN 1010, administrativo, 1020. Opa, esse aqui é o RH. Ele ainda não aplicou porque eu preciso sair da configuração de VLAN aqui. Vamos para 1100. 200. E essa aqui é a nossa VLAN onde a gente vai conectar o Firewall. 1255. Pode ver aqui que elas ainda não vão aparecer. Ah, não, agora foi. Então tá lá. Administrativo, RH, servidores e gerência. Tá? Mas isso aqui é só a minha VLAN em camada 2. Né? Eu não tenho IP ainda nessa rede. Eu tenho simplesmente uma instância de VLAN aqui configurada. Né? Que eu posso botar uma interface aqui, por exemplo. Né? O que a gente precisa fazer agora é configurar os nossos IPs aqui no core. Eu quero que o core seja o gateway dessas redes, então já vamos criar aqui as interfaces VLAN. Então, a gente faz isso com o interface VLAN
1010, por exemplo. Vamos botar uma description aqui, administrativo, IP, é o 10.1.10.1/24. E aí, por padrão, ela vai ficar shutdown, né? Quando a gente cria ela, tá lá shutdown, a gente precisa dar um no shut aqui. E aí vamos ver aqui a configuração, ela ficou só com IP, não tem mais nada aqui. Então não estou mexendo com no IP de redirects, no IP proxy ARP, não vou mexer com isso, só quero ter o IP aqui mesmo. Né? Vamos para a próxima, que é a 1020. Opa, aqui description, interface é a camada 3, RH, 10.1, 10, 20.1. Opa. Então tá lá, 1010, 1020, próxima é a 1100. Servidores, o IP dela, a gente está usando o 1 aqui para o core, no shutdown. R$ 1.200 vai ser de gerência. Vamos deixar ela sem IP por enquanto no shut. E 1.255. Vai ser a 255/24. Aí tá lá, estamos com todas as VLANs. A 1.200 ela não tem IP, a gente vai deixar sem IP. E as outras estão todas aí criadas. Beleza? Aqui nesse switch tem mais uma coisa que a gente precisa fazer ainda, que é a parte de acesso remoto dele, né? Então vamos olhar de novo aqui. Antes de mexer em interface, vamos só terminar aqui a parte de acesso remoto. Ele está lá com a line VTY04, não tem nenhuma configuração, também não tem nenhum usuário aqui, né? Ele tá zerado. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o AAA New Model, AAA New Model, para facilitar aqui, já usar um padrão, né, de estrutura de configuração para autenticação e autorização já no formato novo, que não é novo, né? Isso aqui existe há muito tempo, mas vamos usar nesse padrão aqui. Vamos criar um username. Vamos criar um Cisco aqui. Privilege 15. Secret 0. Vamos chamar de Cisco. Lembrando que isso é um laboratório, né? Não façam isso em produção. Com certeza vai ter problemas. Né? Então vamos lá, criamos o usuário. A gente já tem o domínio setado aqui, a gente configurou antes. A gente pode ir para a criação da chave de criptografia, que seria com esse comando aqui, crypto key generate RSA módulos. Vamos usar uma chave de 2048, general keys, e a gente pode botar um label nela aqui, SSH key. Eu sei o comando de cabeça aqui de tantas vezes fazer, né, mas se vocês não souberem, é só procurar ali, como configurar um equipamento Cisco para SSH. Isso aqui com certeza vai ser parte ali do processo. Então, cria uma chave, beleza, já habilitou o SSH 1.99, aí a gente pode fazer o seguinte aqui, IP SSH version 2, a gente permite só a versão 2, do show IP SSH, ele vai mostrar aí pra gente, ó, tá habilitado, versão 2, a chave ali de criptografia que a gente criou, e a partir daqui ele está pronto, só tem uma coisa que a gente precisa fazer dentro do line VTY aqui, que é permitir, vamos usar o 04 mesmo, transporte, input, a gente vai permitir só o SSH. Se eu quisesse, eu poderia adicionar até o NET aqui e tal, mas a gente vai usar só o SSH. Certo? Então, vai ficar assim. Lá na minha line, VTY, né? A minha console está com exec timeout 00. Aqui no SSH eu vou deixar o padrão mesmo, então eu vou deixar ele expirar a sessão que fique inativa. E a nossa autenticação ela vai ser com esse usuário
Cisco que a gente criou aqui, né? Então, tá uma parte já está feita, a gente vai salvar essa configuração e vamos para configuração das interfaces aí agora. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou só puxar isso aqui para o lado. Eu vou inverter aqui, na verdade, eu vou jogar essa topologia aqui para baixo. Só para conseguir deixar o meu terminal aqui, ó. Vai facilitar para a gente visualizar tudo aí ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa fazer agora? Interface E0/1/0. Vamos começar pelo servidor aqui. Description srvad01. Ela vai ser uma porta de acesso. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Aí a nossa VLAN de servidores é 1100. No shut. Acho que ela já estava no shut, mas vamos dar um no shut aqui também. A gente poderia colocar outras coisas aqui, port fast do spanning tree. Se fosse um servidor de virtualização, provavelmente essa interface precisaria ser um trunk, né? Porque talvez eu ia querer ter VMs em VLANs diferentes, tal. Eu precisaria que o próprio servidor aqui fizesse a parte de tagging de VLANs, enviando o tráfego tagueado para o meu switch. Aqui não é o caso, né? Aqui a gente está com um servidor físico, que na verdade ele é virtual na topologia, né? Mas simulando um servidor físico conectado direto aqui em uma VLAN específica, né? Aí podem ver, eu já defini essa VLAN nessa interface, o spanning tree entrou em forwarding, a minha interface VLAN ficou up. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Próximas interfaces são os switches de acesso. O que eu vou fazer? Eu vou dar um int range aqui, E0/1 até o 0/2, não, até o 2. Então do 0/1 até o 0/2. Description, switch acesso. Vou deixar assim, e aí depois eu arrumo uma por uma. Switch port, isso aqui vão ser interfaces trunk, né? Então a gente precisa botar aqui encapsulation.1q, switch port mode trunk, beleza? E vou botar aqui também o switch port no negotiate, desabilitando o protocolo DTP, né? Aqui é só para deixar um pouco mais limpo aí nosso core. Tá? Então, ó, 01, 02, trunk, elas já não estão em shutdown, elas estão no shut, então não preciso mexer nisso. Vou só arrumar a descrição aí agora, E0/1, isso aqui vai ser o 01, E0/2, switch 02. Ó, as minhas interfaces VLANs, agora eu tenho uma interface em trunk onde eu estou passando várias, na verdade todas as VLANs, né? Eu não especifiquei. Arrumei as descrições. Description. Tá lá a nossa configuração. Aqui tem várias coisas que eu poderia fazer, né? Em um ambiente de produção, por exemplo, eu só vou permitir as VLANs que eu realmente preciso aqui embaixo. Né? A gente pode, inclusive, fazer isso agora. Eu não tenho, por exemplo, firewall e servidores conectados no switch de acesso. Então, não tenho nenhum motivo para ter essas VLANs passando aqui para baixo. Né? O que vai acontecer do jeito que eu fiz agora aqui, né? Então, acho que é até interessante a gente comentar, né, Lucas? Sim. A forma que a gente configurou aqui, no momento que essas VLANs de servidores, na verdade qualquer uma das VLANs, né? Mas no momento que eu tiver um broadcast aqui dentro, no momento que eu tiver um switch encaminhando tráfego de spanning tree, tudo que for relacionado a essas VLANs vai estar sendo encaminhado nos trunks onde elas estão sendo permitidas. No momento que eu ligar esse servidor e ele tentar obter um IP, aqui por padrão isso vai acontecer, ele vai estar com o DHCP configurado. Eu não botei um IP estático ainda, né? Então ele vai tentar obter um IP e isso vai bater lá no meu switch de acesso, né? Eu não quero necessariamente que isso aconteça. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui para o range.
da 01 até a 2, a gente vai usar o switch port trunk allowed VLAN. Aí eu poderia fazer isso de várias formas, né? Eu posso especificar aqui quais VLANs eu quero que sejam permitidas. Eu posso adicionar uma VLAN, caso eu já esteja usando dessa forma, eu posso adicionar mais uma na lista, ou eu posso remover, que é o que eu vou fazer aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover a VLAN 1, que a gente não quer usar aqui, a gente não usa na topologia. Eu vou remover a de servidores, 1100, e a do firewall, que é a 1255. A de gerência a gente vai deixar, né? Passando as VLANs de gerência aqui para conseguir acessar os switches se eu quiser. Esse comando aqui, né, lembrando, ele é super perigoso em produção. Dependendo da forma que eu colocar esse comando, ele remove todas as VLANs e deixa só a VLAN que eu digitar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar isso na prática. Olha como que fica a minha configuração, né? O que eu fiz? Eu tinha todas as VLANs sendo permitidas, né? Então da 1 a 4094. Isso não aparecia na minha configuração, né? Por padrão ele não mostra. É um comando padrão. Eu poderia ver isso se eu fizer da seguinte forma, ó. 4094. Só para mostrar aqui. Isso é interessante de mostrar também. Ó, eu permito todas as VLANs, ele não aparece na configuração, mas se eu fizer aqui um show interface trunk, isso é uma forma de ver, tá? Então eu permito. Aqui ele está mostrando mais de uma informação, tá? Ele está mostrando várias informações sobre as minhas portas trunk. Aqui eu estou interessado em ver isso aqui, ó. As portas que são permitidas no meu trunk são todas. Tá? Eu poderia ver também fazendo show int e0/1 switch port. Ele vai ter mais informações aqui sobre aí a parte, na verdade, detalhando sobre essa interface específica. Mas ele também vai mostrar para a gente aí que ela está, ó, trunk, qual é a VLAN nativa. Todas as VLANs estão sendo passadas no trunk. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover. O que aconteceria aqui se eu fizesse o seguinte, ó, ao invés de usar o remove, se eu simplesmente especificasse assim, ó, ele não vai fazer o que eu quero, ele vai, na verdade, permitir só essas VLANs. E as outras VLANs que eu quero que sejam permitidas, ele vai remover. Então ficaria errado se eu fizesse no ambiente de produção e eu causo um incidente, né? Então quando for mexer nesse comando, sempre toma muito cuidado aí para usar a sintaxe certa, né? Aqui eu quero remover essas VLANs da lista de VLANs permitidas. Então, ó, removi. Vou validar por aqui. Ó, quais VLANs estão sendo habilitadas no meu trunk? Da 2 a 1099, eu excluí a 1100, excluí a 1200, quer dizer, excluí a 1255, e as outras a gente vai passar aí, apesar que a gente está usando só essas, né? Então, aí lembrando, eu fiz isso no core, né? No meu switch core. Vamos salvar essa configuração. O próximo passo aqui é a gente configurar o spanning tree, pelo menos uma parte básica aí dele. Então, o que a gente tem aí por padrão? No switch Cisco, né? Depende um pouco do modelo, né? Família de switches. Pegar um Nexus é uma coisa, pegar um Catalyst é diferente. Então, varia muito, né? Na imagem que a gente está usando aqui, o padrão é que ele vai usar o spanning tree, é o PVST, né? É um protocolo um pouco mais antigo. E o que a gente vai fazer aí? A gente vai usar o Rapid Spanning Tree, que é o 802.1W. Tá? A gente vai mudar o nosso switch para usar esse modo. É o Rapid Spanning Tree. Aí também uma outra questão que a gente estava conversando, que eu tenho várias formas de usar, eu tenho vários protocolos para usar. Tem que escolher de acordo com cada caso de uso, né? É uma rede pequena que a gente está montando, ela vai crescer um pouco, mas ela não vai tomar uma escala enorme. Eu não vou ter dezenas de VLANs, centenas de VLANs aqui. Eu nem quero fazer isso. Se fosse o caso, né, de eu ter várias VLANs, eu precisaria me preocupar em como otimizar isso. Aí eu poderia usar, por exemplo, o Multiple Spanning Tree, MSTP, né?
eu otimizar um pouco ali a minha parte de infraestrutura, de tráfego de gerência na minha infraestrutura, porque aqui eu usando o per VLAN spanning tree ou o rapid spanning tree, o que acontece na prática? O nosso switch ele vai enviar BPDUs, né? Ele vai ficar enviando tráfego de spanning tree em cada VLAN. Né? Então, à medida que isso cresce, só meu tráfego de controle ali também vai acabar crescendo também, né? Então, isso precisa ser avaliado a cada caso, né? Nunca vai ter uma resposta única. Isso aqui é sempre certo ou isso aqui é sempre errado. Isso é difícil de acontecer, né? Então precisa sempre ser avaliado aí com cuidado. Então o que a gente vai fazer? Spanning Tree Mode Rapid, certo? Ele já vai mudar aqui pra gente. Ó, já mudou para o Rapid. E um outro ponto importante agora, esse aqui é o nosso Switch Core, eu quero que ele seja o root do Spanning Tree. Né? Então a gente vai definir aqui a prioridade dele. Spanning Tree para todas as VLANs, vamos colocar aqui. Priority dele vai ser 0. Ele sempre vai ter a menor prioridade, ele sempre vai ser o root. Beleza? Então estamos lá com o Rapid. E aí as nossas VLANs aqui agora, como eu mudei o modo, ele ainda está fazendo o processo aqui, ele ainda está em learning, ó. Mas aqui ele rapidinho ele vai passar para, ó, já foi para o forwarding em todas as VLANs. Então, claro, de novo, né? Se for fazer isso aqui em produção, com certeza vai dar uma travada aí na rede por alguns segundos. E o que a gente teria aqui depois, o próximo passo para o core seria uma rota estática, que a gente precisa ter uma saída para redes que ele não conheça, né? Por exemplo, para como que eu chego na internet a partir dessa rede. Então vamos colocar aqui, apesar de a gente não ter ainda IP ali no firewall, vamos já deixar uma rota default aqui no core, apontando para o 10.1.255, vamos botar o 254 no firewall. E aí a gente pode usar aqui, ó, default firewall. Beleza? E aí, na nossa configuração aí, a gente já tem inclusive uma rota default para conseguir ir para a internet no futuro, né? Eu acredito aqui que esse cara já está com o IP routing habilitado, então ele está apto aí a rotear VLANs para a gente, fazer a parte de roteamento, que a gente precisa dele, né? Ele é o nosso core. E aí lembrando, isso aqui é uma rede bastante básica que a gente está fazendo, poderia fazer várias outras coisas aqui se fosse um equipamento de produção, né? Que vamos manter um negócio no básico e aos poucos a gente vai progredindo aí. Um ponto, Lira, que eu encontro assim, geralmente nas redes é o pessoal desabilitando o Spanning Tree. Não sei se você já teve isso também em prática e o que acontece, né? Qual que é os piores problemas aí de desabilitar esse protocolo? Uhum. Quando tem uma rede, ela vai crescendo aí conforme o tempo, né? O pessoal acaba desabilitando porque vê algum problema, né? Acho que Uhum. esse é o principal argumento que o pessoal utilizar. Tava parando minha rede, eu tava fazendo qualquer alteração e em alguns suítes ou às vezes em todos os suítes o cara ia lá e desabilitava, né? Qual que é o impacto disso que é os problemas que isso pode acontecer? Esse é um negócio bastante delicado, assim, porque se o spanning tree foi desabilitado e o problema parou de, vamos dizer assim, o problema parou de aparecer, na verdade, né? Não resolveu o problema, na verdade, mascarou. Mas o que ele acaba fazendo? O spanning tree é um protocolo de prevenção de loop, né? Esse é o motivo pelo qual ele foi criado, inclusive, se vocês forem olhar lá atrás, se não me engano, na década de 80, quando esse protocolo foi criado. Então ele é para prevenção de loop em redes Ethernet, né? Esse é o objetivo dele. Então o que acontece? Se eu ligar um cabo aqui entre esses dois switches, eu efetivamente e permitir as mesmas VLANs que eu estou permitindo aqui, sem que eu tenha nada conectado, eu já tenho um loop aqui formado, porque eu vou ter tráfego dos próprios switches aqui sendo encaminhado
de um switch para o outro, descendo aqui do core para o outro acesso e formando um loop. Esse tráfego vai ficar eternamente passando aqui, né? Aí vamos fazer uma análise agora. Eu tenho aqui uma rede com 3 equipamentos, não tenho nada conectado. Eu já teria um loop formado aqui com um tráfego que nunca chega a destino nenhum, né? Então eu tenho um broadcast storm, por exemplo, eu posso ter aqui. É um fluxo de tráfego que vai ficar eternamente rodando aqui, sem chegar nunca a destino nenhum. O que que acontece se eu desabilito o spanning tree? Esse tráfego nunca vai, esse loop nunca vai ser eliminado da minha rede. O que que o spanning tree faria aqui pra gente? Ele veria que eu tenho um loop aqui entre esses 3 switches, através do próprio protocolo, né? Ele utiliza o chamado BPDU para fazer isso, né? Então ele se identifica, o switch que recebe esse pacote, ele sabe quem está mandando, né? Quem é o switch que está conectado nele, em quais VLANs ele tá sendo enxergado, qual que é a prioridade dele dentro do spanning tree, que modo de spanning tree ele está falando. Então tudo isso vem dentro do BPDU. A gente até futuramente pode fazer uma captura de pacote aqui e pegar isso, né? Analisar mais no detalhe. Mas qual que é o que aconteceria aqui na prática? Essa topologia ela identificaria que eu tenho um loop aqui dentro, né? Como a minha prioridade aqui no root, no meu core, ele tem uma prioridade menor, o que esses switches aqui entendem a partir disso? Olha, eu não quero bloquear a porta que fala com o meu root. Então eu vou bloquear a porta que tem menor prioridade, ou a porta que eu enxergo o membro com menor prioridade aqui, para eliminar esse loop. Então, se eu tivesse um cabo ligado aqui, a porta que seria bloqueada, por causa da configuração que eu tenho, seria essa porta entre esses 2 switches, né? Aí eu elimino o loop de rede, eu efetivamente resolvo o problema só usando o protocolo da forma correta, né? Então eu tenho a definição do root, eu tenho todos os switches, ainda não tenho, mas eu vou ter todos eles rodando o mesmo protocolo spanning tree. Isso é um problema que a gente vê às vezes, né? Eu tenho uma rede com vários switches de vários fabricantes. Por padrão, cada um vem com um modo, né? Então, se eu pegar um switch Cisco, ele vem com um tipo de protocolo habilitado. Não quer dizer que ele não suporta outros, mas ele vem por padrão daquela forma. Se eu pegar um Dell, ele vem de outra forma. Se eu pegar um switch Aruba, vem de outra forma. Se eu pegar um Forte switch, enfim. Aí imagina, eu tiro esses equipamentos da caixa, coloco na rede, não mexo em nada, simplesmente ligo os cabos. É muito provável que em algum momento eu vou ter problema, né? Eu vou ver esse tipo de situação aí que o Lucas descreveu. Então, por isso que é importante entender, né? Aqui a gente está fazendo isso do zero também um pouco para isso, assim, entender o que está acontecendo a nível de rede, né? Como que esses protocolos aqui, como que esses equipamentos se enxergam para que isso funcione de uma forma sólida, né? Robusta, sem ser uma rede que funciona e daqui a pouco do nada para, ou daqui a pouco do nada dá um problema, né? Então são boas práticas e coisas que a gente precisa ter cuidado, como no caso que a gente está fazendo simulando um projeto, né? Isso aqui teria sido planejado antes, né? Que a gente está fazendo algumas coisas já meio que ao vivo, né? Geralmente num projeto grande, a gente vai pegar ali já tudo estruturado, vou usar tal tipo de spanning tree, os meus switches vão ter tal configuração, isso, né, precisa ser planejado aí com o tempo. Inclusive é um ponto bastante importante para a gente tocar, que é o planejamento, né? Eu fazer as coisas meio que como a gente está fazendo aqui para simular mesmo, né? Mas fazer isso num projeto real é certeza de ter problema, né? Então sempre planejar, olhar com calma. E... E esse problema de spanning tree, né, Lira, em muitos casos, não é simples de identificar, né? Às vezes ele leva Exatamente. um tempo, né? Porque, como você falou, é um problema, situações que você coloca que você vai adicionando um dispositivo na rede e ele pode ocorrer em determinados períodos, né? Ele ocorre de forma intermitente, né? Então você está usando a rede, daqui a pouquinho para, ou daqui a pouquinho uma parte da rede para. Para chegar no nível de entender que é os panitri, às vezes demora um pouco, né? Sim. É bem complicado de identificar o que causou, aonde foi causado, né? Principalmente aí quando a gente começa a ver, por exemplo, ambientes, alguns que a gente trabalhou bastante assim também, né, Lucas,
ambientes grandes, onde tu tem, não grandes em quantidade de equipamentos, mas muitas vezes grandes na parte geográfica mesmo, então tem uma parte da rede bastante distante da outra, onde eu tenho esses uplinks que a gente fez aqui, muitas vezes conectado com fibra, né? Aí eu tenho outra fibra indo para esse outro equipamento que está em outro lugar, né? Às vezes dentro de áreas grandes, no tamanho de bairros, às vezes, com essas conexões aqui feitas por fibra. O que que o cara faz, né? O cidadão vai lá, ele precisa ter uma redundância, ele passa uma fibra por outra rota, conecta esse cabo aqui, tudo bem, ele tem a redundância dele, né? Mas e o que que ele precisa cuidar além disso, né? Isso aqui vai comportar, por exemplo, né, aqui de novo, a gente está com uma rede bastante pequena. Esse switch aqui comportaria todo o tráfego que vem aqui de baixo depois, né? No caso dessa fibra aqui ser rompida, será que essa minha redundância não vai acabar parando ou degradando o tráfego de quem está aqui atrás, que não necessariamente precisaria ser afetado, né? Então, eu trago aí alguns pontos que, às vezes, a gente olha na prática, a resposta ela é muito simples, mas se a gente for olhar mais a fundo, geralmente tem outros pontos aí que precisam ser avaliados, né? Então, é bastante importante isso. Seria bastante difícil de identificar, aí, como o Lucas falou, né? Aonde que isso está sendo gerado. Aí, voltando ao ponto que eu comentei das portas de fibra, às vezes acontece do transceiver ter um problema, eu já vi isso na prática, né? O transceiver de fibra, por exemplo, o meu RX está funcionando e o TX não. Aí o que, que vai acontecer? Esse switch aqui ele está recebendo pacotes spanning tree aqui, mas ele não está enviando. Esse switch pode identificar, opa, beleza, isso aqui ele tinha um loop aqui formado, essa porta estava bloqueada porque ele estava enxergando um switch aqui mandando o pacote para ele spanning tree, né, BPDU. Opa, eu tenho um switch conectado, eu vou bloquear essa porta. Se eu tiver um problema aqui que eu, por algum motivo, eu paro de enviar BPDU para cá, esse switch pode simplesmente entender, opa, beleza, eu não tenho mais um switch aqui, vou habilitar essa porta porque, enfim, é mais um caminho que eu posso usar, né? E aí eu gero um loop aqui na rede, mesmo com o spanning tree configurado, né? Eu já vi alguns cenários assim na prática. Aí tem outros protocolos que a gente pode usar, tem otimizações do spanning tree que a gente pode usar, é o Bridge Assurance, se chama, uma das otimizações que a gente pode usar para resolver isso, que é o que ele faz. Ele só mantém o link ativo se ele efetivamente recebe BPDU naquela porta. Então ele sabe, opa, beleza, eu tenho um switch aqui, esse meu link eu posso utilizar ele. No momento, ele usa o BPDU como se fosse um keep alive, né? No momento que eu paro de receber o BPDU, ele identifica, opa, esse cara aqui teve algum problema, eu vou bloquear esse link. Eu posso usar também eu esqueci o nome do protocolo agora, estava com ele na ponta da língua. Mas é um protocolo que ele é para detectar a falha aqui no meio físico também. Tá? Então, daria para a gente fazer isso também. Se eu tivesse esses uplinks aqui conectados por fibra e por algum motivo eu preciso ter um loop aqui enfim, eu sou totalmente contra fazer isso, a não ser que tenha um argumento muito forte. Mas eu tenho um link conectado aqui por redundância, né? Então eu fechei um loop aqui. Lembrando todos os pontos que eu comentei antes, né? Mas eu tenho esse link aqui por algum motivo. Eu poderia usar algumas otimizações do spanning tree para ter esse controle aqui e usar o próprio BPDU como um keep alive. Então eu usaria, por exemplo, o Bridge Assurance para fazer isso. O spanning tree Bridge Assurance. E também tem um outro protocolo que ele não está diretamente ligado ao spanning tree, é o protocolo UDLD. E ele também conseguiria detectar, por exemplo, se a minha fibra está... Na verdade, ele deixaria a minha porta ativa caso a fibra receba e transmita pacotes naquele transceiver. Então, se eu tiver um problema físico de transmissão com a minha fibra, o UDLD, se chama assim, UDLD, esse protocolo, esse mecanismo aqui, bloquearia essa interface, por exemplo. Então, eu evito algum tipo de loop aí que o spanning tree possa gerar, né? Essa questão do UDLD
ou do Bridge Assurance, né, que é o Spanning Tree Bridge Assurance, escreve assim, são mecanismos que eu posso usar para melhorar a minha resiliência aqui dentro do Spanning Tree, né? É muito mais importante que eu ter esse tipo de mecanismo quando eu estou com links de fibra, né? Eles são bem mais suscetíveis a ter esse tipo de problema. Aonde um transceiver, por exemplo, para de receber, mas continua enviando, né? Então eu não, o meu switch, o BPDU que esse switch aqui enviou para o Spanning Tree, ele não chega mais aqui. E aí, por algum motivo, ele vai lá, entende que essa porta pode ser utilizada, habilita a porta, e eu tenho um loop fechado aí, né? Então, esses mecanismos de segurança aí para camada 2, né? E aí, olhem só quanta coisa tem também, né? A gente só está falando de camada 2 aí. Então, é bastante importante ter esse tipo de cuidado, né? Mas vamos lá, vamos para os próximos switches aqui. Esse cara, então, vamos começar do zero, hostname. Domain name. Techpoint.local. Vamos criar um usuário aí para a gente poder usar depois. Cisco. Triple A new model. VLANs. Aí agora a gente precisa criar as VLANs aqui de camada 2 para esses caras. Então, VLAN 1010. Também eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia só pegar daqui, copiar. Mais fácil. Paste. Opa, não copiou. Copiou e colou aqui. Se fosse em produção eu já teria problema. Dependendo do que eu fizer. Aí aqui acabei de cometer um erro, inclusive. Ó. Essa VLAN de Firewall, eu não quero ela lá no meu switch de acesso. E nem a VLAN de servidores. Essa aqui a gente tem que tirar daqui também. Agora sim. Interface trunk. Então a gente está usando a 0 aqui. Description. Opa, ficou errado. Mode trunk. Vamos dar um no shut. No switch port. No negotiate. Como que ficou aí a 00. Certo? Estamos passando todas as VLANs. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui do core só essa lista de VLANs que eu quero permitir no meu trunk. Certo? Então, não sei porque ele não está copiando e colando aqui, mas vamos... Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Opa. Int E0/0. Agora sim. Eu poderia ser ainda mais específico, né? Eu poderia permitir só essas. Ou, na verdade, não só essas. Eu poderia permitir só as de acesso mesmo, né? Administrativo, RH e gerência. Aqui eu estou permitindo algumas VLANs que a gente não usa na rede. Mas tudo bem, vamos deixando assim. Agora a porta dos meus hosts aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o range 1/0 e 1/1. Switch port mode access. Switch port. Que eu não posso usar a mesma VLAN porque eles estão em VLANs diferentes, mas eu posso usar... O description também não, então vou ter que sair aqui mesmo. Então 1/0. ADM01. Switch port access VLAN. Esse aqui é o administrativo 1010. E eu vou botar o spanning tree port fast aqui. Por que é importante o port fast? Né? Não simplesmente para a porta entrar mais rápido em forwarding, isso também. Na hora que eu ligar essa máquina e ele der link aqui no switch, ela vai ficar em forwarding, ela vai entrar no estado forward
mais rápido do que se eu não tivesse o port fast. Então ele vai pular alguns processos ali, algumas fases do spanning tree, ele vai entrar em forwarding, mas eu também não quero, porque o que acontece? Na hora que uma das interfaces aqui desse switch ela é conectada e entra em forwarding, isso gera um topology change dentro do spanning tree, isso é um tipo de BPDU que é gerado, e ela vai dizer para os outros switches, olha, alguma coisa aqui nas minhas interfaces entrou em forwarding, estou gerando um topology change, né? Mas eu não quero que isso aconteça quando eu tenho um host sendo conectado. Ou quando, por exemplo, eu tenho um próprio access point, às vezes, sendo conectado na rede. Eu não preciso que isso fique gerando topology changes aqui no meu spanning tree. Então, isso aqui também é uma otimização aí para a nossa rede. Eu vou usar o port fast nas portas de hosts, né? Eu posso usar numa porta trunk, inclusive, né? Se eu tiver aqui uma porta de trunk conectada no firewall ou no próprio servidor, eu poderia usar lá o port fast mode, o port fast trunk, para que isso aqui não necessariamente gere um spanning tree. Um spanning tree não, um topology change, né? Agora, em portas onde eu conecto switches, aí é importante, porque eu posso ter realmente uma mudança aqui, né? Eu estava enxergando um determinado MAC aqui nessa porta, né? Aí, digamos, essa fibra caiu, e agora eu tenho uma conexão vindo por aqui, né? Eu quero, já que esse switch notifique para o meu core que, olha, precisa reaprender os MACs dessa VLAN porque está ocorrendo uma mudança aí, né? Então aí, de novo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero que isso ocorra quando um host for conectado aqui. Beleza? Então vamos para 1/1, port fast. Esse é um comandinho que afeta muito, né? É um Afeta comandinho. bastante. Numa rede grande, isso também acaba impactando bastante, né? A gente acaba vendo aí centenas de APs conectados com uma configuração padrão, às vezes, né, na interface. Então, tudo isso são otimizações de rede que a gente está já fazendo aqui já do início, né? Se a gente fosse construir uma rede do zero agora, né, uma rede real, faria exatamente dessa forma, né? Então, portas lá onde eu tenho impressora, computador de usuário, relógio ponto, aí uma infinidade de equipamentos, né? Toda a parte ali de equipamento de IoT que eu posso ter conectado, os access points mesmo. Eu não quero que isso, toda hora que esse equipamento liga e dá um link lá na porta do switch, eu não quero que isso seja transmitido como um evento dentro da minha rede ali a nível de camada 2 do próprio spanning tree, né? Então, estou efetivamente aí otimizando a nossa rede. E aí o bom aí é que a gente está fazendo isso do zero, né? Description aqui é o RH01 e está feito. E aí tem outras coisas que a gente precisa cuidar também. A gente não vai entrar ainda nesse assunto, mas deixa eu só configurar a VLAN aqui, mas é a parte de segurança, inclusive de camada 2, que muitas vezes também a gente vê aí, né, Lucas, acho que no teu caso, principalmente, que trabalha um pouco mais focado em segurança, é muito comum o pessoal passar batido nisso, né? Sim. Então eu não tenho um DHCP snooping na rede, eu não tenho proteções no próprio spanning tree, coisas que aqui a gente não colocou, mas que são muito importantes aí em produção. Por exemplo, o próprio BPDU Guard, né, que são otimizações do spanning tree. Então, BPDU Guard, Root Guard, para o spanning tree, DHCP Snooping, também para toda a minha camada 2 aqui e proteção de DHCP, né? Quem impede ou de conectar um notebook aqui nesse switch, habilitar um serviço de DHCP nesse notebook e começar a entregar IP aqui nessa rede, né? Olha o problema que isso causa, né? Como vocês identificariam isso numa rede real, né? Não é simples, né? Seria trabalhoso aí, enfim, precisaria e fora o impacto, né, que isso causa. É. Um exemplo que aconteceu recente, até um caso de uso que aconteceu, real, né? Só para exemplificar isso aí que o Lira acabou de falar, eu estava numa rede, não tinha essa configuração de controle de DHCP
E em uma das VLANs, estava a porta configurada lá com uma VLAN específica, foi colocado um roteador doméstico. E aquele roteador doméstico, ele, na verdade, era até um modem mesmo com conectividade com a internet. E começou a jogar a DHCP para dentro de uma rede corporativa, por Uhum. conta que um usuário foi lá e conectou esse roteador dentro dessa rede. E de vez em quando acontecia de o computador lá, quando eu ia solicitar uma nova, alguns computadores quando eu ia solicitar o DHCP, recebia a informação desse roteador em vez do servidor original, e eles perdiam acesso à parte de acesso mesmo da própria estrutura interna, porque Sim. pegavam a saída era do e apontava ali para o roteador, né, e ele pegava um IP que não estava dentro da faixa esperada, Uhum. e os usuários começaram a reclamar. Então, a partir disso, foram lá ver quando ele perdia o acesso, ele pegava o IP, ele mantinha a navegação, porque era um roteador com acesso à internet ainda. Uhum. Era um erro lá de conectividade mesmo, por conta até de um design bem feito, né, como a gente está falando aqui agora, né, de que porta que tu tem que conectar e da configuração que você tem que deixar na porta, né. Uhum. E foi visto que era um roteador, simplesmente foi lá desligado aquele roteador, foi visto que era um erro mesmo e corrigiu o problema. Então, parece ser simples, né? Parece ser uma coisa que na verdade é simples, mas se não for feito essa parte que é simples, Uhum. o nível de problema que você pode ter na rede tem um impacto muito alto, né? Sim, sim. É, não, realmente é um negócio que o pessoal é muito comum, assim, a gente vê bastante, né? A gente comentou nos episódios anteriores aí. Eu trabalhei por mais de 15 anos em integradores Cisco, o Lucas também vários anos. E muitas das redes de grandes empresas que a gente pega, muitas vezes não tem esse tipo de mecanismo básico ali, né? É uma funcionalidade do próprio switch, é simplesmente ter um cuidado ali, um planejamento de habilitar isso, né? Configurar o equipamento da forma correta. É muito legal tirar da caixa, botar ali e tal e ver o negócio funcionando, mas também é legal a gente ter uma rede dessas que ela consegue crescer, tomar uma escala enorme e continuar operando, né, da mesma forma. Então tem que ter esse cuidado, né? Eu fiz vários projetos, a gente trabalhou muito também em casos de incidente mesmo. E claramente dá para ver que foram causados por lá atrás o pessoal não teve esse tipo de cuidado, né? Dá para entrar, até tem um outro exemplo ali que eu também vi, não é relacionado ao DHCP, mas ao próprio Spanning Tree. O cliente ele não tinha o Spanning Tree habilitado no switch, não tinha nenhum mecanismo de proteção ali, e um usuário, por algum motivo, lá na bancada, era uma bancada longa, assim, com várias estações de trabalho, uma do lado da outra, e tinha vários pontos de rede para o pessoal chegar com o notebook e conectar. O usuário, enfim, estava lá tomando um café, o que, que ele fez? Tinha um cabo de rede ali em cima da mesa, ele pegou, conectou uma ponta do cabo em uma porta, e a outra ponta do cabo ele conectou em outra porta. E simplesmente a rede do cara parou e ficou algumas horas com a rede parada ali por um simples usuário foi lá, conectou um cabo, não tinha a menor noção do que estava fazendo, né? Simplesmente viu, vou conectar aqui, né? Como, enfim, eu pegar aqui agora em cima da minha mesa e conectar um cabo de energia uma ponta na outra, né? O usuário não tinha noção do que ele estava fazendo. E parou a rede de uma empresa, né? Então, olha a importância que isso tem, né? Não é simplesmente a prevenção. Aqui nesse caso, é claro, era a prevenção de loop, né? Mas não é simplesmente só isso, né? Então, muito cuidado aí, muita atenção, fazer, né? Começar do zero, enfim, com planejamento mesmo, né? Bastante importante. Acho que aqui faltou só uma coisa que é o nosso o SSH. Então vamos aqui, ó. Exec timeout 0 na console. Isso aqui, lembrando, não façam em produção, né? Que a gente está no laboratório. Ele não vai deixar expirar aqui a minha sessão, vai manter sempre aberto. E o meu line VTY04 só vou permitir SSH. E o SSH aqui a gente ainda não habilitou, então vamos lá, IP SSH versão 2. E eu não criei as chaves também, então vamos crypto key generate RSA módulos
que eu errei aqui? Ah, faltou um P aqui. Cria uma chave e version 2. Eu acho que alguns desses exemplos, só para talvez deixar mais explícito aqui, talvez a gente pode criar um laboratório demonstrando alguns desses problemas, né, que a gente pode ter ali. Com certeza, cara. É bastante comum, a gente vê muito assim, né? E aí o pessoal às vezes se preocupa em, enfim, fazer configurações super complexas e colocar protocolos super complexos na rede para rodar e tal, mas acaba esquecendo do básico, né? Então, olha só, a gente está construindo uma rede aqui pequena com 13 equipamentos, mas aos poucos aqui a gente vai colocando novos mecanismos aqui, funcionalidades para mostrar para vocês como isso faz diferença, né? Então, por exemplo, o root guard, por exemplo, eu poderia configurar isso aqui no core e no próprio switch de acesso, né, para eu limitar quais portas seriam aceitas como root do spanning tree. O BPDU guard nas portas de acesso. Se eu receber um BPDU aqui nessa porta, eu bloqueio a porta. Então, se um usuário por algum motivo ligar um switch ou ligar um cabo de uma porta na outra, a porta seria bloqueada aqui. Eu não teria nenhum reflexo aqui na rede, né? Então, inclusive, vamos fazer isso aqui. Spanning Tree Mode, ele já está em Rapid, eu já tinha trocado aqui. Isso aqui é outra coisa, né, pessoal? Extremamente importante. A gente sabe, muitas vezes não dá para fazer isso do zero, né? Pega a rede já com um grande legado ali, pega redes que já existem e já está rodando assim com equipamentos diferentes, não dá para rodar o mesmo protocolo, mas estudem qual a melhor forma para eles que eles consigam ter uma interoperabilidade, né? Entre o próprio Spanning Tree, que dependendo do protocolo que a gente for rodar, a gente consegue ter ali uma rede que não é o ideal, né? O ideal é ter tudo do mesmo protocolo, né? Sem dúvida. Mas eu consigo ter uma rede que ela não é o ideal, mas que ela é, de certa forma, ela consegue interoperar, né? Entre fabricantes e protocolos diferentes ali, mas isso precisa ser estudado, né? Caso a caso, assim. Normalmente a gente pode depois, mais para frente, aí, analisar isso. Então, olha só, ele tá definindo que ele mesmo é o root para VLAN 1, porque eu não estou passando a VLAN 1 entre eles. Então, ele não recebe BPDU na VLAN 1, ele define que ele mesmo é o root. Lembrando que a gente está olhando o switch de acesso aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, nessa VLAN a gente não vai estar usando. E vamos deixar assim até por questão aí de a gente analisar, né, qualquer coisa depois. Mas isso aqui não vai causar nenhum impacto, né? Eu nem permito que essa VLAN seja trafegada aqui pelo meu uplink. Essa VLAN está contida aqui dentro desse próprio switch. Configuramos aqui. A gente vai configurar agora o seguinte, ó, spanning tree, ppdu. Eu esqueci o comando aqui. Na verdade, isso aqui vai ter que ser por interface. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Range 1/0 e 1/1, que são as nossas interfaces de acesso aqui embaixo. Spanning tree, BPDU, guard, né? Tem uma diferença também, BPDU filter e BPDU guard. O BPDU filter, o que ele faria? Ignora o BPDU. Ele é um comando perigoso, porque se eu ligo aqui uma porta na outra, ele vai ignorar o BPDU, mas eu efetivamente estou com o loop fechado aqui. Então esse comando é bastante perigoso. Tem que, se for utilizar ele em algum caso, aí tenha certeza do que está fazendo. Já o BPDU guard, não. O que ele vai fazer? Se eu receber um BPDU aqui nessa interface, ele vai botar ela em blocking no spanning tree. Tá? Então a gente vai usar isso nas interfaces aqui de acesso, junto com o portfast. Então vamos olhar de novo aqui na nossa interface 1/0. Eu tenho o portfast, beleza? Se essa porta aqui, se o link subir o link nessa interface
o meu spanning tree transiciona para forwarding mais rápido e eu não gero topology change aqui no meu spanning tree. Eu não notifico os meus outros switches que essa interface ficou up, eu não preciso disso, né? Então, estou fazendo uma otimização. BPDU guard. Se eu ligar um switch aqui nessa porta, ou se eu ligar um cabo de um switch para o outro, essa porta entra em blocking. Então, estou protegendo já a minha rede, né? Legal a gente já fazer isso aqui do zero também, né? 1/1, mesma coisa, né? O RH01. E eu acho que aqui nesse switch a gente acabou. Ele está com SSH habilitado. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Está com o AAA New Model já. Para autenticação. Spanning Tree eu não mexi em prioridade, mas eu botei ele como Rapid. Eu vou botar eles todos no mesmo modo. Criamos as VLANs só de Layer 2. Eu não tenho IP nesse switch. Né? Então o que isso aqui é um switch Layer 2 para mim? Né? Esse cara aqui já é um switch Layer 3. Eu tenho todos os IPs aqui. Ele é o gateway da minha rede. E ele vai fazer roteamento aqui para mim. Esse aqui é um switch só Layer 2. E é isso aí. A gente salvou a configuração aqui. Vamos para o último. Que esse cara já está com o hostname. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou só copiar daqui. Essa parte importante no spanning tree. Opa, ficou um erro aqui. Ó. O switch de acesso eu não quero essa VLAN de firewall nele. Né? Então vamos remover esse cara daqui. Salvar. Show VLAN brief. Administrativo RH servidores também não quero. Certo? Agora sim. E, e o... Vamos copiar daqui só para ficar igual. Essa parte aqui. Ó. Então eu posso copiar desde o do domain name, spanning tree, gerência. Meu uplink é a mesma porta. Ó, um outro negócio importante. Estou usando as mesmas portas de uplink, então eu posso simplesmente copiar isso aqui. A minha porta de acesso eu vou fazer depois. Então vamos copiar essa parte aqui. Switch de acesso 02. Copiei e colei. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações de line. Só para facilitar aqui o nosso console. E o VTY vai ser só SSH. Então transporte, input. Domain a gente já definiu lá o tag point. Então vamos criar a chave aqui. CryptoKey. (2048) General Keys. SSH Key. Isso aqui é só um nome que eu coloco ali na chave. Mas o resto do comando é esse aí mesmo. Então habilitou 1.99 IP. Opa. IP SSH version 2. Beleza, então aqui é a configuração básica aí do iOS, né? Habilitamos SSH e tal. Ele não está com IP ainda, então não conseguiria nem conectar nele, mas já estamos criando aí a chave de SSH. O que faltou aqui? Uma coisa que a gente estava falando bastante aí antes. Opa, do show spanning tree summary. Eu já tinha mudado ele para Rapid aqui antes, quando o Lucas estava falando. Mas olha o problema, né? Eu já tenho 2 switches rodando Rapid. Aí eu vou lá, ligo mais um switch aqui, por padrão ele vai rodar o PVST. Já a minha rede já não tá homogênea, né? Já começa a ter inconsistência aí de configuração. Né? Essa parte aqui da interface de acesso eu vou copiar só isso aqui. Esse cara aqui na 1/0 é o ADM02, que está na VLAN 1010. Então, colei aqui. Esse alerta aqui ele sempre vai dar quando a gente habilitar o port fast. É só um alerta. Está dizendo, ó, tem certeza que está habilitando isso numa interface que é adequada, né, para estar com esse comando. 1/0, 0/0, nosso uplink. E
Tá feito. Até esse ponto, né? Se for pegar toda essa configuração que nós fizemos até o momento em todo o switch, o que mudaria para um ambiente de grande porte? Praticamente, a gente fez todas as configurações que teriam um ambiente de grande porte, né, Lira? Mudaria a questão de ter, por exemplo, uma feature, por exemplo, de 802.1x, né, que a gente pode futuramente colocar também. E para autenticação externa, também podemos adicionar em um laboratório futuro. Mas de switch em comunicação, eu acredito que isso daqui, tudo que a gente conversou sobre o Spanning Tree, é levado em consideração em ambiente pequeno e ambiente grande, né, de médio e grande porte. É a mesma ideia. Não, exatamente. Aí, aqui a gente está numa escala menor, né? Mas essa parte básica e cuidados, então, né? Qual tipo de spanning tree a gente vai rodar? Aqui no nosso projeto a gente já definiu. Vai ser o Rapid Spanning Tree em todos os suítes. Né? Aí, lembrando, a gente está construindo do zero. Né? Então eu tenho essa possibilidade. Consigo definir, consigo, enfim, planejar qual é o melhor. Qual vai ser o core? Quais VLANs eu vou usar? Quais subredes? Né? A gente tem um padrão de endereçamento aqui também. Né? Os nossos IDs de VLAN, eles têm uma lógica com o endereçamento de rede que a gente está usando. Então, numa rede grande, muitas vezes a gente vai chegar lá, já tá dessa forma, já está em produção, não dá para mudar, né? Mas digamos que essa rede grande vai ser migrada. Né? Eu vou fazer um projeto de reestruturação dessa rede grande. Os cuidados seriam o mesmo, né? O planejamento, claro, aí teria muito mais detalhes, né? Muito mais variáveis entram aí na conta, né? Mas começando do básico, né? Falando da parte de rede mesmo básica, não muda muito do que a gente está fazendo aqui, né? Então, cuidados aí. Pô, preciso passar as VLANs de servidores lá para o meu switch de acesso? Não, né? Não preciso. Eu não vou ter um servidor conectado aqui. Né? Aí lembrando, aqui a gente não está fazendo um. Eu não vou conectar servidor aqui, isso não é uma rede de um data center, né? É uma rede onde eu tenho um switch core bem definido aqui. Tenho switches de acesso para minhas estações de trabalho aqui também bem definidos, né? O firewall está lá no core, essa VLAN de firewall também não precisa passar lá para baixo. Já estou filtrando isso aqui. Questões do spanning tree de novo. BPD guard protegendo aqui as minhas portas, né? Então, se eu conectar um switch aqui embaixo, nessa porta, ela vai ser bloqueada. Né? Olha só quanto problema isso aqui já resolve, né? Já elimina a chance de eu ter qualquer problema aí. O usuário chegou lá por algum motivo, né? Nossa, quantas coisas a gente já viu aí, né? Mas como o caso que o Lucas deu, o usuário queria ter duas portas lá por algum motivo, ele quer ter dois notebooks na mesa dele. Ele vai lá, leva um switch, bota em cima da mesa, esse switch ele conecta na porta de rede da mesa dele. Mas olha só quanto problema isso pode causar, né? E se esse switch, por algum motivo, tá lá, é como o caso do Lucas, né? Com um DHCP habilitado, um roteador residencial ali. Cara, um baita problema, né? Então, é isso aí. E aí, no nosso caso, a gente está no seguinte estágio. A gente configurou aqui todos esses passos, né? A gente seguiu aqui todo esse checklist para configuração. Então, interface de acesso, trunk, SSH habilitado em todos eles. O nosso core é onde está, é o que vai ser o gateway dessas VLANs, né? Então a gente tem o IP1, final 1 de cada subrede dessas aqui é o core. O core já está com uma rota default aqui para o firewall, apesar do firewall nem estar ligado ainda, mas essa parte aqui do core já está pronta. Rotas estáticas, aí a gente poderia depois no futuro colocar um IP de gerência nesse switch, numa VLAN de gerência, e apontar o gateway para o core, para que eu consiga, por exemplo, digamos, eu sou um prestador de serviços aqui para essa empresa, né? Vou conectar por uma VPN aqui no Firewall e preciso dar um SSH aqui nesses switches. Então, o que eu precisaria fazer para isso? Eu precisaria ter um IP aqui de gerência que o Firewall consiga acessar. A partir do Firewall, né? Eu consiga acessar. Então, fechei minha VPN aqui no Firewall, dou um SSH lá no IP do switch, beleza. Então,
algumas coisas que a gente poderia adicionar, né? Os hosts a gente não configurou ainda, a gente pode colocar eles na rede aí. Vamos colocar um deles, eu acho, né, Lucas, de repente. Uhum, pode ser. Vamos pegar o servidor aqui, então. Então, é o seguinte, pessoal, a gente teve um probleminha técnico aí com as imagens de Windows e o servidor AD aqui, por exemplo, a gente mudou para acessar do IVE, né, o meu acesso à console dele por RDP e não VNC, que é o padrão. Então, a gente tá aqui na console dele. Já configuramos aí as interfaces de rede do Windows. Então, como a gente mudou para o RDP, ele acaba subindo uma nova interface aqui para permitir o acesso. Então, a gente não pode mexer nessa interface. Tá? A gente já renomeou ela aqui para Management, inclusive. A interface de Lab é essa aqui. E ela, inclusive, já está com o IP do servidor aqui no laboratório, 10.100.10. Ficou o nosso SRV-AD. E a partir daqui a gente já consegue pingar o gateway, que é o core, né, o switch core. A gente pode inclusive tentar pingar ele em outros IPs aqui para validar a conectividade até a gente está testando aqui até o core, né? Então 10.1.10.1 tá pingando, 20, o 100.1 a gente já pingou e o último IP aqui que seria o 255.1 tá pingando também. Então, a partir do nosso SRV-AD, eu já chego em todas as interfaces VLAN aqui do Core, né? Que a gente tem configurado. Aí, nos próximos vídeos, quais que são os nossos próximos passos aí? A gente configurar os IPs aqui nos hosts. Deixa eu voltar aqui para a topologia. Então, aqui nos nossos desktops, aqui a gente vai configurar os IPs deles. A porta dos switches já está na VLAN. Então, na verdade, a gente não vai configurar IP, né? Ele vai pegar por DHCP aqui do Core. É só configurar o acesso ao host mesmo, que a gente teve um probleminha remoto, probleminha de acesso. E vamos dar mais uma explorada aí no assunto do Spanning Tree também, aqui nessa rede. Então no próximo episódio a gente vai dar um foco nisso. E a parte do firewall também acho que dá pra gente configurar, né, Lucas? A parte de pelo menos Uhum. IP, colocar um IP nesse firewall e daqui a pouco conectar ele na internet, se for o caso. Show de bola. Beleza?